Lucas Marshall, um homem rico e arrogante, aceitou uma aposta que mudaria sua vida de maneiras que ele nunca esperou. Ele estava acostumado a vencer nos negócios e na vida, e a competição o alimentava. Mas quando seu amigo próximo Jack fez um desafio ousado numa festa luxuosa de Nova York, Lucas ficou intrigado. Jack sorriu com desdém e lançou o desafio. Vamos ver se você consegue ganhar esta, Lucas. Aposto que você não teria coragem de se casar com uma mulher que não se encaixa no seu tipo habitual. Lucas, conhecido por namorar mulheres magras e bonitas, ficou surpreso. Mas sempre ansioso para provar a si mesmo, ele ergueu uma sobrancelha e perguntou: e qual é o prêmio? Com um sorriso malicioso, Jack ergueu sua taça de champanhe e disse: $1 milhão para o vencedor, mas você tem que se casar com ela e permanecer casado por pelo menos 6 meses. Lucas, sentindo a adrenalina da competição e o apelo do desafio financeiro, concordou sem hesitar. A mulher que Jack tinha em mente era Shlu Richards, alguém que não se encaixava nos padrões convencionais de beleza. Lucas não a conhecia, mas para ele, era apenas mais um negócio a vencer. Dias depois, Lucas recebeu mais detalhes sobre Shlu. Ela era confiante, independente e determinada, nada parecida com as mulheres a que Lucas estava acostumado. Isso o intrigou ainda mais. Acostumado a estar no controle, ele se perguntou como lidaria com alguém que não se curvaria à sua vontade. O primeiro encontro deles ocorreu em um restaurante luxuoso. Quando Shlu chegou, Lucas imediatamente notou como ela era diferente de qualquer pessoa que ele já havia conhecido. Ela não parecia intimidada pelo ambiente chique ou por Lucas. Em vez disso, ela encontrou seu olhar com firme confiança. Você deve ser Lucas Marshall, disse Shlu diretamente ao se sentar. E você deve ser Shlu Richards, respondeu Lucas com um sorriso controlado, estendendo a mão. Ela hesitou brevemente antes de apertá-la com um aperto forte, mostrando sua determinação. Não vamos enrolar, começou Shlu, seu tom direto. Eu sei porque estamos aqui. Sei sobre a aposta, os termos e as condições. Lucas ficou surpreso com a franqueza dela, mas não demonstrou. E ainda assim, você concordou em se encontrar? Perguntou ele, curioso sobre as motivações dela. Shlu fez uma pausa por um momento antes de responder. Digamos apenas que tenho minhas razões. Não sou ingênua, Lucas. 6 meses podem parecer pouco tempo, mas muita coisa pode mudar nesse período. Se você acha que pode me manipular ou controlar, está enganado. Lucas sorriu. Shlu estava se mostrando um desafio maior do que ele esperava, o que só tornava as coisas mais interessantes para ele. Quando o primeiro encontro terminou, Lucas se viu cada vez mais intrigado por Shlu. Ela não era como ninguém que ele havia conhecido antes. Ela não tinha medo dele, e isso despertou sua curiosidade, até mesmo admiração. Os dias passaram, e Lucas não conseguia parar de pensar em como abordar o próximo passo. Ele estava acostumado a ser o mestre do jogo, mas agora parecia que Shlu tinha seus próprios movimentos. O segundo encontro deles aconteceu em um café simples, muito diferente dos restaurantes glamourosos que Lucas costumava frequentar. Shlu havia sugerido o local e Lucas, curioso, concordou. Ele queria entender quem ela era e porque havia concordado com o que parecia ser um contrato temporário de casamento. Quando Lucas chegou, Shlu já estava lá, tomando chá com um sorriso calmo. Ela o cumprimentou calorosamente, sem a frieza do primeiro encontro, mas ainda se portava com aquela mesma confiança inabalável. Pensei que você preferisse restaurantes 5 estrelas, provocou Shlu enquanto Lucas se sentava. Às vezes é bom quebrar a rotina, respondeu Lucas, tentando parecer casual, embora se sentisse um pouco fora de seu elemento. Eles conversaram por um tempo, trocando detalhes superficiais, mas Shlu rapidamente foi direto ao ponto. Se vamos mesmo seguir com isso, quero deixar algumas coisas claras, disse Shlu, colocando a xícara de chá na mesa. Não estou interessada no seu dinheiro ou no seu estilo de vida luxuoso. 6 meses são 6 meses, e pretendo sair disso exatamente como entrei. Lucas a observou atentamente, ele sabia que ela estava sendo honesta. Shlu era o tipo de mulher que sabia o que queria, e claramente, o casamento não era algo que ela via como uma forma de subir na escala social, como muitas outras poderiam ver. Então, o que você quer, Shlu? Perguntou Lucas, genuinamente curioso. Liberdade, ela respondeu sem hesitar. Quero que você saiba que, embora estejamos entrando neste acordo, não serei controlada por você. Tenho minha própria vida, e isso não vai mudar por causa de um casamento temporário. Lucas sorriu. Não era a resposta que ele esperava, mas, ao mesmo tempo, ele não se importava em conceder isso a Shlu, a liberdade. Para ele, o casamento era apenas uma formalidade para ganhar a aposta. Se ela quisesse manter sua independência, isso não o incomodaria. Tudo bem, concordou Lucas. 6 meses.
Depois disso, seguimos caminhos separados. Jlu observou por um momento, como se quisesse ter certeza de que ele realmente concordava com os termos. Ela havia aceitado esse desafio com um plano em mente e estava determinada a garantir que tudo corresse de acordo com seus desejos. No fundo, ela sabia que Lucas poderia tentar manipular a situação, mas também confiava em sua própria força para resistir à influência dele. A reunião terminou em termos amigáveis, com ambos saindo com seus papéis claramente definidos. Jlu manteria sua independência, e Lucas garantiria que o casamento não fosse nada mais do que uma formalidade. Mas à medida que os dias passavam e a data do casamento se aproximava, Lucas não pôde deixar de sentir que talvez esse jogo não fosse tão simples quanto ele imaginava. O casamento ocorreu de maneira fria e sem cerimônia, como um contrato de negócios cuidadosamente orquestrado. Lucas Marshall, com sua mentalidade estratégica, já se via como o vencedor da aposta. Tinha certeza de que os 6 meses passariam voando e que Jlu, por mais teimosa que fosse, acabaria cedendo ao estilo de vida luxuoso que ele estava prestes a oferecer. Logo após a cerimônia, Lucas levou Jlu para sua enorme cobertura no coração de Nova York, um monumento à sua riqueza. As imensas janelas de vidro refletiam as luzes da cidade, e o interior era preenchido com a decoração mais cara e exclusiva. Para ele, este era o verdadeiro campo de batalha, onde ele conquistaria Jlu através do poder de seu mundo material. Mas desde o primeiro momento, Jlu deixou claro que não iria recuar. Assim que entrou na cobertura, ela manteve uma postura distante. O olhar que ela deu a Lucas não era de admiração, mas de desafio. 6 meses, Lucas. Nem um dia a mais, disse ela firmemente, caminhando até uma das grandes janelas, olhando para a cidade sem se impressionar com o luxo ao seu redor. Lucas sorriu, confiante. Estava acostumado a esse tipo de resistência no início. Toda mulher que passou por sua vida eventualmente se curvou ao seu charme e riqueza. Jlu não seria diferente, ou assim ele pensava. Nos primeiros dias após o casamento, Lucas tentou de tudo para impressioná-la. Ele a cobriu de joias caras, roupas de grife e viagens luxuosas, tudo na expectativa de que Jlu começasse a se adaptar ao estilo de vida que ele ditava. Mas, para sua frustração, ela recusou tudo. Jlu insistiu em manter sua rotina simples e modesta, nunca cedendo às armadilhas da riqueza. Não preciso dessas coisas, Lucas, dizia ela com uma calma que só o irritava mais. Isso o incomodava profundamente. Lucas, que sempre conseguia tudo o que queria, estava vendo sua autoridade desafiada pela primeira vez. Não era mais apenas sobre a aposta. Agora era pessoal. Ele tinha que conquistar Jlu de alguma forma. Precisava provar que, no final, era ele quem estava no controle. Foi então que ele começou a jogar de forma mais agressiva. Ele a impediu de ir trabalhar, oferecendo razões como "você não precisa mais de um salário" ou "seu papel como minha esposa". Quando Jlu insistia, ele a fazia esperar por horas por reuniões que ela considerava importantes. Lucas manipulava horários, situações, tudo para manter o controle. Mas Jlu não cedeu. Ela era uma rocha sólida contra as tentativas de Lucas, e isso só intensificou o desejo dele de quebrá-la. O relacionamento deles começou a se transformar em um campo minado. Pequenas provocações surgiam em conversas triviais, onde Jlu, com palavras afiadas, dissipava todas as tentativas de Lucas de fazê-la se sentir inferior ou controlada. Em uma noite particularmente tensa, Lucas tentou uma abordagem mais emocional. "Eu não te entendo, Jlu", disse ele, encarando-a com uma mistura de frustração e curiosidade. "Qualquer outra mulher ficaria feliz em viver esse tipo de luxo, mas você age como se não fosse suficiente. O que você realmente quer?" Jlu, que estava impassível até aquele momento, finalmente levantou os olhos, e eles brilharam com uma intensidade que Lucas não esperava. "O que eu quero? Eu quero respeito, Lucas. Não sou uma peça no seu tabuleiro de xadrez. Você acha que pode me controlar com dinheiro, mas está enganado. Dinheiro não compra dignidade ou integridade. Você pode ter todas essas coisas ao seu redor, mas você é vazio por dentro, e é isso que você não suporta." Suas palavras o atingiram como um soco no estômago. Pela primeira vez, Lucas sentiu que poderia estar perdendo mais do que apenas o controle. Jlu não estava apenas resistindo ao seu poder, ela estava desmontando a fachada que ele havia construído ao longo dos anos, e isso o assustou. Ninguém jamais o desafiara assim, e o fato de Jlu ver além de sua riqueza fez Lucas se sentir exposto. Mas em vez de recuar, Lucas decidiu apertar o cerco. Começou a fazer planos para isolar Jlu, para fazê-la perceber que, sem ele, sua vida seria muito mais difícil. Cortou contatos, fechou portas que poderiam avançar em sua carreira e até sabotou eventos importantes que ela estava organizando. No entanto, Jlu não era do tipo que se deixava intimidar facilmente. A cada golpe,
Ela se levantava, mais determinada do que antes. Ela se agarrou à sua dignidade, recusando-se a ser moldada por Lucas. E então, uma noite, Jlu jogou sua própria carta. Lucas, você acha que está no controle, não é? Disse ela calculadamente. Mas o que você não sabe é que eu também tenho um plano. E acredite, quando chegar a hora certa, você verá que todo este jogo está construído sobre algo muito maior do que você jamais imaginou. Lucas a encarou, surpreso. Pela primeira vez, ele percebeu que poderia ter subestimado Jlu. E pela primeira vez, sentiu o medo de que, no final, ele talvez não fosse o vencedor deste jogo. As semanas passaram como uma corda esticada, ficando mais tensa a cada dia, pronta para arrebentar. Lucas, em sua obsessão por controle, tentou de todas as formas manipular a situação a seu favor. Mas Jlu continuou resistindo sem vacilar. Ela era como uma fortaleza que ele não conseguia derrubar. Cada tentativa que ele fazia parecia apenas reforçar a força interior dela. Mas havia algo que Lucas não podia negar. Com o passar do tempo, ele começou a ver Jlu de forma diferente. Não era apenas respeito por sua resiliência. Era algo mais profundo. Ela estava fazendo algo que nenhuma outra mulher jamais havia feito, estava desarmando-o emocionalmente. E isso o deixava inquieto, confuso. Pela primeira vez, ele se pegou pensando nela não como parte de uma aposta ou uma oponente, mas como uma pessoa que ele genuinamente queria entender. Uma noite, após uma discussão acalorada, Lucas se viu sozinho na grande sala de estar, olhando para a cidade através das janelas de vidro. O brilho das luzes da cidade costumava lhe dar uma sensação de poder. Mas agora tudo parecia vazio. Ele se perguntou por que estava se sentindo assim. Jlu era apenas uma mulher com quem ele havia se casado por 6 meses. Ela deveria ser apenas uma peça em seu jogo, nada mais. Mas a verdade era que ela estava mexendo com algo dentro dele. Ele, que sempre controlou suas emoções, agora estava sendo afetado. Jlu conseguia ver através de sua fachada, e isso o fazia sentir-se vulnerável. Enquanto Lucas lutava com seus pensamentos, Jlu continuava com sua rotina. Parecia mais distante a cada dia, quase como se estivesse esperando por algo. Lucas sentia que havia um muro invisível entre eles, algo que ele não conseguia atravessar, e isso o atormentava. Ele não sabia se era orgulho ou o medo de perder o controle. Mas algo sobre Jlu o atraía, de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. Você está diferente, Lucas, disse Jack, seu amigo que havia proposto a aposta, durante um jantar casual. Normalmente, você já teria tudo sob controle, mas parece que essa mulher está te desafiando de uma forma que ninguém mais fez. Lucas deu um sorriso forçado, incapaz de responder imediatamente. Odiava admitir que Jack estava certo, mas era claro que algo estava mudando. Naquela noite, Lucas voltou para casa determinado a resolver as coisas. Precisava tirar Jlu da cabeça, precisava se lembrar que aquilo era apenas um contrato, nada mais. Quando entrou na cobertura, encontrou Jlu no sofá, lendo um livro, completamente alheia à sua presença. Podemos conversar? Perguntou Lucas, quebrando o silêncio que se tornara a norma entre eles. Jlu ergueu os olhos, fechou o livro calmamente e o encarou com uma expressão serena, mas atenta. Claro, respondeu ela, como se estivesse esperando por este momento. Lucas sentou-se à frente dela, tentando encontrar as palavras certas. A tensão entre eles era palpável. Ele sabia que não podia mais tratar aquele casamento como uma simples formalidade. Algo estava mudando, e ele tinha que encarar isso de frente. O que estamos fazendo aqui, Jlu? Perguntou ele, com uma sinceridade que até o surpreendeu. Isso começou como um jogo, uma aposta, mas eu não sei mais o que pensar. Jlu o encarou por alguns segundos antes de responder. Eu não estou jogando, Lucas. Nunca estive. Sua voz era calma, mas cheia de significado. Desde o início, aceitei este casamento por razões que vão além de você. Não me importo com o dinheiro ou com o seu controle sobre as coisas. Estou aqui por algo maior, e se você ainda não percebeu isso, talvez seja hora de abrir os olhos. Lucas sentiu um aperto no peito. Era como se ela estivesse revelando um segredo que ele ainda não conseguia decifrar. A frustração o consumiu. Eu sei que você tem seus segredos, Jlu, mas o que me irrita é que, quanto mais tento te entender, mais percebo que não estou no controle. E eu odeio isso. Ele se levantou de repente, incapaz de ficar parado, como se o peso daquela revelação fosse demais para suportar. Jlu permaneceu calma, observando cada movimento seu. Ela se levantou lentamente e caminhou em direção a ele, parando a poucos centímetros de distância. Lucas sentiu seu coração acelerar. Lucas, começou ela, sua voz baixa e suave. Não se trata de controle. Você sempre viveu tentando dominar tudo e todos.
Mas comigo, você terá que aprender que o controle nem sempre é a resposta. Às vezes, as coisas simplesmente precisam ser o que são. Lucas olhou nos olhos dela e, por um momento, sentiu uma conexão que nunca havia sentido antes. Era como se, pela primeira vez, ele estivesse realmente vendo Shlu por quem ela era, não como uma peça em seu jogo. Então, o que você quer? Perguntou ele, sua voz mais suave agora, quase um sussurro. Shlu sorriu, um sorriso misterioso que lhe deu arrepios. Quero que você descubra isso por si mesmo, Lucas. E com isso, ela se afastou, deixando-o ali, sozinho com seus pensamentos. Nos dias seguintes, a distância entre eles pareceu aumentar. Mas, de uma forma estranha, Lucas começou a se sentir mais próximo de Shlu do que nunca. Estava obcecado em descobrir o que ela escondia, quais eram suas verdadeiras intenções. E, ao mesmo tempo, sentia que estava perdendo o controle de si mesmo. Não queria admitir, mas Shlu estava mudando a forma como ele via o mundo. E a própria ideia de que ela poderia estar afetando tão profundamente o aterrorizava. Os 6 meses de casamento estavam quase no fim, mas para Lucas Marshall, cada dia parecia uma eternidade. Mal conseguia dormir. A revelação iminente que sentia estar prestes a descobrir revirava seu estômago. Shlu havia se tornado uma presença enigmática em sua vida. Pensava nela não apenas como uma mulher com quem se casou por uma aposta, mas como alguém que sabia algo que ele não conseguia compreender. A obsessão por entender Shlu o consumia. Tentara de tudo para descobrir os segredos que ela carregava, mas cada resposta apenas levava a mais perguntas. Lucas contratou detetives, investigou seu passado e seguiu todas as pistas que pôde. Mas tudo parecia cuidadosamente orquestrado por Shlu. Era como se ela estivesse sempre 2 passos à frente, controlando o jogo desde o início. Uma noite, após uma reunião de negócios, Lucas chegou à cobertura mais tarde do que o habitual. A luz da varanda estava acesa, e lá estava Shlu, sentada, olhando para Nova York como uma rainha observando seu império. Ele sabia que aquela noite era quando tudo seria revelado. Lucas sentiu que ela estava pronta para lhe contar o que ele tanto desejava saber. Mas o medo do que poderia ouvir fez sua garganta apertar. Ele caminhou em direção a ela, o som de seus passos ecoando na sala silenciosa. Shlu não se virou imediatamente. O ar estava pesado, quase como se ambos soubessem que algo devastador estava prestes a acontecer. Preciso de respostas, Shlu, disse Lucas, sua voz firme, embora seu coração disparasse. Não aguento mais este jogo. Você tem que me dizer a verdade. Shlu suspirou lentamente e se levantou da cadeira, virando-se para encará-lo. Seus olhos, geralmente calmos e calculistas, agora brilhavam com uma emoção que Lucas não conseguia decifrar. Havia algo novo nela, algo sombrio e feroz. A verdade, Lucas, ela deu um sorriso amargo, cruzando os braços. Você realmente quer a verdade? Ele assentiu, sem hesitar, mas a tensão no ar aumentava a cada segundo. Lucas se preparou para qualquer resposta, mas nada poderia tê-lo preparado para o que estava prestes a ouvir. Você não tem ideia de quem eu sou, começou Shlu, sua voz carregada de um tom frio e cortante. Você sempre viu as pessoas como peões no seu tabuleiro de xadrez, mas desta vez, Lucas, você era o peão. Eu estive jogando este jogo desde o início. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A certeza que sempre teve sobre estar no controle começava a desmoronar diante dela. Tentou falar, mas Shlu não o deixou. Você se lembra do nome Richards? Continuou ela, sua voz ficando mais afiada. Claro que não. Pessoas como você nunca se lembram. Meu pai era dono de uma pequena empresa, uma que lutava para sobreviver até você aparecer e destruí-la. Lucas deu um passo para trás, seus olhos arregalados, sua mente correndo, tentando conectar os pontos. O quê? Gaguejou Lucas, confuso. Do que você está falando? Shlu deu um passo em direção a ele, seus olhos queimando de raiva e dor. Meu pai, Lucas, ele era um homem honesto, lutando para sustentar nossa família até você chegar e levar tudo. Você o arruinou, Lucas. Ele perdeu tudo, e isso o levou à morte. Shlu fez uma pausa, sua voz falhando por um momento antes de continuar, lágrimas brotando em seus olhos. Meu pai se matou por causa do seu império, do seu sucesso a qualquer custo. O impacto de suas palavras atingiu Lucas como um soco no estômago. Ele ficou ali, congelado, enquanto memórias ressurgiam lentamente. Havia tantos negócios, tantos contratos, tanto. As vidas afetadas por suas mãos gananciosas. Ele não conseguia se lembrar de todas as empresas que esmagou para chegar ao topo. Mas agora, de repente, tudo voltava para assombrá-lo. Shlu, ele tentou interromper, desesperado, mas ela levantou a mão, parando-o.
Não, gritou ela, sua raiva fervendo. Você não tem ideia do que causou. Não é só sobre dinheiro, Lucas. É sobre vidas destruídas. Você tirou meu pai de mim, a única pessoa que eu tinha no mundo, e enquanto você prosperava, minha mãe e eu afundávamos em dívidas e desespero. Você vivia sua vida no luxo, e nós mal tínhamos o que comer. Lucas estava completamente atordoado. Queria falar, se defender, mas nenhuma palavra saía. Tudo o que podia fazer era ficar ali, encarando-a enquanto o peso da culpa pressionava seu peito. Mas eu planejei tudo, continuou Shlu. Seu tom agora mais controlado, mas ainda cheio de ressentimento. Quando soube da sua aposta, vi minha chance. Eu me aproximei de você de propósito. Aceitei a aposta porque queria que você sentisse apenas uma fração do que eu senti. Queria que você soubesse como é ser jogado, manipulado e deixado impotente. Lucas sentiu seu corpo tremer. Ele sempre pensou que estava no controle, sempre acreditou que sairia vitorioso. Mas agora, as mesas haviam virado. Ele era o alvo, e Shlu, a jogadora, estava controlando todo o tabuleiro. Shlu, Lucas começou a falar, mas sua voz estava fraca. Eu não sabia. Eu não sabia que você era. Não, Lucas, interrompeu Shlu, aproximando-se até ficar cara a cara com ele. Você nunca soube porque nunca se importou. Você destruiu vidas sem pensar duas vezes. E agora, estou aqui, não para te destruir, mas para garantir que você nunca esqueça o que fez. Quero que você sinta a dor que causou, e essa dor, Lucas, vai te assombrar pelo resto da sua vida. As palavras de Shlu caíram sobre ele como uma sentença. Lucas estava diante de algo que nunca havia experimentado antes, as consequências reais de suas ações. O peso da culpa era esmagador, e ele soube, naquele momento, que havia perdido muito mais do que uma simples aposta. Havia perdido algo que nunca poderia recuperar. Shlu se afastou, o silêncio e quando pela cobertura. Lucas sentiu suas pernas fraquejarem e desabou no sofá, sem palavras, sem respostas. Tudo o que restava era o vazio. A revelação de Shlu reverberou na mente de Lucas como uma tempestade implacável. Cada palavra que ela proferiu estilhaçou, peça por peça, o mundo que ele pensava conhecer. A mulher que ele pensou que poderia manipular, que considerava apenas um peão em seu jogo de poder e apostas, acabara de virar todo o tabuleiro. Pela primeira vez, Lucas não soube como reagir. Pela primeira vez, estava verdadeiramente fora de controle. Shlu, no entanto, não lhe deu tempo para processar. Depois de lançar a verdade sobre a destruição de sua família e o suicídio de seu pai, ela o deixou sozinho na sala, abandonada à própria culpa. Lucas ficou ali, imóvel, o ar na cobertura sufocante, como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. Queria falar com ela, pedir desculpas, explicar o inexplicável. Mas a verdade era que nenhuma palavra vinha. Como poderia justificar algo tão cruel, algo que causara tanta dor? Nos dias seguintes à sua revelação, Shlu fez exatamente o que Lucas mais temia, ignorou completamente. Sua presença era um lembrete constante de seu fracasso. Ela passava por ele como se ele fosse invisível, como se sua existência não fosse mais do que uma sombra. No café da manhã, sentava-se em silêncio, mal levantando os olhos. Quando ele tentava falar, suas palavras morriam no ar, incapazes de romper o muro que ela havia construído entre eles. Lucas, que estava acostumado a comandar a sala, a ser o centro das atenções, agora estava sendo ignorado em sua própria casa. A ausência de atenção era insuportável. Shlu falava com os funcionários, cuidava de seus assuntos pessoais, mas com Lucas era como se ele não existisse. O peso desse silêncio forçado estava lentamente destruindo o homem que ele pensava ser. Shlu. Ele tentou chamar uma manhã, enquanto ela se preparava para sair. Precisamos conversar. Ela parou, ainda de costas para ele, ajeitando o casaco. O silêncio no ar ficou mais pesado, e Lucas esperou, ansioso por alguma reação. Qualquer palavra, mesmo que de raiva, teria sido melhor do que a indiferença. Mas Shlu não disse nada. Simplesmente saiu, fechando a porta suavemente, deixando Lucas com o eco do som em sua mente. A dor de ser ignorado por alguém que ele estava começando a ver como muito mais do que uma adversária era algo novo para Lucas. Estava acostumado a controlar, a vencer. Mas agora era ele quem estava sendo manipulado, punido pelo silêncio e pelo desprezo. Cada vez que ela o deixava ali parado, sozinho, a sensação de impotência crescia. E isso era apenas o começo. Shlu não parou no silêncio. Começou a minar ativamente a confiança de Lucas de maneiras pequenas e dolorosas. No trabalho, ele começou a notar que reuniões importantes estavam sendo remarcadas sem aviso prévio.
Suas decisões de negócios estavam sendo subitamente questionadas, e projetos que ele havia iniciado começaram misteriosamente a falhar. Ele sabia que era obra de Shlu. Mesmo que ela nunca admitisse, Lucas sentia sua influência em cada movimento, como se ela estivesse puxando as cordas invisíveis que sustentavam sua vida. Em casa, as coisas estavam piorando. Shlu assumiu uma postura de desprezo absoluto, distanciando-se deliberadamente de qualquer tentativa de reconciliação por parte de Lucas. Parou de se sentar com ele nas refeições, evitava qualquer conversa além do superficial. Quando ele a seguia, tentando consertar as coisas, Shlu respondia com olhares frios, como se sua presença fosse um incomodo. Uma noite, Lucas a encontrou na sala de estar, lendo um livro. A cena parecia pacífica, mas ele sabia que aquele momento de calma era uma armadilha silenciosa. Sentou-se no sofá, tentando mais uma vez conversar. Shlu, começou ele, sua voz baixa, quase suplicante. Eu sei que fiz coisas horríveis. Sei que te causei muita dor. Mas, por favor, podemos tentar resolver isso. Podemos pelo menos conversar. Shlu fechou lentamente o livro sem olhar para ele. Quando finalmente ergueu os olhos, seu rosto estava tão frio que o fez estremecer. Conversar. Repetiu ela, com uma risada amarga. Você acha que ainda há algo a ser dito? Você quer palavras, Lucas. Depois de tudo que você fez, palavras são inúteis. Eu estava errado, Shlu. Eu sei disso, insistiu Lucas, agora se levantando do sofá e se aproximando, desesperado por algum tipo de conexão. Eu faria qualquer coisa para consertar o que fiz. Eu posso mudar, eu juro. Ela finalmente olhou para ele, seu olhar penetrante, como se o desafiasse a sustentar suas próprias promessas. Mudar? Disse ela, levantando-se lentamente. Você acha que mudar agora vai apagar tudo? Vai trazer meu pai de volta? Vai consertar os anos que passamos na miséria por sua causa? Não, Lucas. Não vai. Ela se aproximou, e Lucas sentiu-se afundar, esmagado pela intensidade de seu olhar. O que você faz agora não é por mim. É por você. Você carregará esse peso, essa culpa, pelo resto da sua vida. Lucas ficou em silêncio. Pela primeira vez, percebeu que não haveria redenção fácil, nem perdão instantâneo. Ele queria lutar por algo que pudesse ser consertado. Mas Shlu estava além de qualquer reparo simples. Nos dias que se seguiram, Shlu começou a aumentar a intensidade de suas punições. Lucas era recebido com olhares de desdém sempre que passava por ela, e sua frustração se transformou em desespero. Tentou, de todas as formas possíveis, mostrar a ela que estava mudando, que queria ser melhor. Mas cada tentativa era recebida com indiferença ou sarcasmo. Uma noite, após uma reunião desastrosa no trabalho, onde um projeto importante havia sido sabotado, Lucas chegou em casa e encontrou Shlu ao telefone, rindo. Ouviu fragmentos da conversa e percebeu que ela estava discutindo suas decisões no trabalho. Ele sabia que era ela. Shlu estava destruindo tudo pelo que ele havia trabalhado, mas de uma forma tão sutil e calculada que ninguém além dele perceberia, e ela o fazia sofrer em silêncio. Quando Shlu desligou o telefone, Lucas estava esperando na sala de estar. Ele a encarou, sua expressão exausta, cheia de raiva reprimida, mas também de dor. Você está destruindo tudo, não está, disse ele, sua voz baixa, mas com um tom evidente de frustração. No trabalho, aqui, você está destruindo minha vida. Shlu olhou para ele com uma expressão impassível, cruzando os braços. Destruindo sua vida? Perguntou ela, erguendo uma sobrancelha. Estou apenas devolvendo o que você deu. Não se preocupe, Lucas, não vou te arruinar financeiramente. Isso seria muito simples. Quero que você viva com a dor. Quero que sinta cada pequena perda, assim como eu senti. Quero que você, todos os dias, veja tudo o que construiu desmoronar, e saiba que a culpa é sua. Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés mais uma vez. Era um pesadelo. Ele sempre fora o vencedor, sempre o homem que controlava o destino das outras pessoas. Mas agora ele era o alvo de uma vingança fria e meticulosa. Shlu não queria destruí-lo de uma vez. Queria que ele sofresse, dia após dia, com cada pequena derrota, cada olhar de desdém, até que não lhe restasse nada além de arrependimento. Semanas se passaram e Shlu continuou a ignorá-lo e puni-lo. Lucas, antes arrogante e confiante, agora vagava pela casa como uma sombra de seu antigo eu, tentando de todas as formas ganhar um perdão que sabia que nunca viria. Tentou se redimir, mas seus esforços eram sempre insuficientes. Estava preso em um ciclo de culpa e dor, um ciclo que Shlu controlava com perfeição. Mas o pior ainda estava por vir.
Uma noite, Shlu finalmente o confrontou, desta vez com uma frieza que Lucas nunca tinha visto antes. Ela se aproximou dele enquanto ele estava sentado no sofá, exausto e quebrado, e proferiu as palavras que o assombrariam para sempre. Lucas, você tirou algo de mim que eu nunca poderei ter de volta, começou ela, sua voz calma, mas afiada. Agora, estou retribuindo o favor, e você viverá com isso pelo resto da sua vida. E com essas palavras, Shlu deixou ali, sem mais nada a dizer. Ela não precisava, a punição já estava em andamento, e Lucas sabia que nunca mais seria o mesmo. Lucas Marshall sentia-se preso em um labirinto de culpa e desespero. Shlu havia conseguido fazê-lo experimentar o que era estar fora de controle. As semanas seguintes à revelação de Shlu foram insuportáveis. Lucas não era mais o homem confiante e arrogante que acreditava ter controle sobre tudo ao seu redor. Agora ele era uma sombra, um reflexo pálido de quem costumava ser. A cada tentativa de falar com Shlu, era recebido com olhares frios, ignorado e rejeitado. A indiferença dela o consumia vivo. Não dormia mais, incapaz de pensar em outra coisa senão tentar consertar o que havia quebrado. Mas o peso da verdade e das ações de seu passado tornava esse caminho quase impossível. No entanto, algo começou a mudar em Lucas. Percebeu que suas palavras não tinham mais valor algum. Pedidos de desculpas não significavam nada. Shlu precisava ver uma mudança genuína, uma transformação real, e ele estava disposto a fazer qualquer coisa para provar isso a ela. Precisava de ações, não de promessas vazias. Uma manhã, Lucas acordou determinado. Sabia que não podia simplesmente pedir perdão, tinha que fazer algo diferente. O primeiro passo seria dar espaço a Shlu. Ela precisava ver que ele respeitava seu tempo, que não a pressionaria mais. Mas também sabia que tinha que mostrar que ainda estava ali, de maneiras sutis, mas significativas. Lucas começou a prestar atenção às pequenas coisas que compunham a vida de Shlu. Observou suas rotinas diárias, suas preferências, seus gostos. Não a seguia, não invadia seu espaço, mas mentalmente anotava tudo. Ela amava flores, especialmente peonias. O cheiro do café dela pela manhã, sempre forte, sem açúcar. Esses detalhes, antes insignificantes, eram agora a chave para sua tentativa de reconexão. Naquela mesma tarde, Lucas foi a uma das melhores floriculturas da cidade e comprou um buquê de peonias. Não ia entregá-las diretamente a Shlu, sabia que ela as rejeitaria imediatamente. Em vez disso, deixou as flores na mesa da cozinha, sem um bilhete. Simples, mas significativo. Esperou ansiosamente enquanto ela saía para uma caminhada. Quando Shlu voltou, encontrou o buquê. Não disse nada, mas Lucas observou pelo canto do olho, vendo o exato momento em que ela parou em frente às flores. Sua expressão não mudou, mas ele notou que ela pegou uma das flores e a cheirou. Foi um gesto pequeno, mas para Lucas, foi um sinal. Shlu não as havia rejeitado de cara. Era um progresso. Nos dias que se seguiram, Lucas manteve esses pequenos gestos. Arrumava cuidadosamente a mesa do café da manhã, fazendo o café dela forte, do jeito que ela gostava, e depois saía, certificando-se de não impor sua presença. Deixava pequenas coisas que ela apreciava ao alcance dela, sempre sem forçar um encontro ou conversa. Lentamente, tentava mostrar que havia mudado, que estava prestando atenção, que genuinamente queria cuidar de Shlu. Mas Shlu ainda não estava cedendo. Mantinha um muro entre eles, e Lucas sabia que romper essa barreira levaria tempo. Ainda assim, não desistiria. Estava comprometido em mostrar a ela que era diferente, que poderia reconquistá-la. Mas nos termos dela, e com respeito pelo espaço que ela precisava. Foi em uma noite particularmente fria que as coisas começaram a mudar. Shlu estava na varanda, enrolada em um cobertor, observando as luzes da cidade. Após hesitar por alguns momentos, Lucas se aproximou dela. Trouxe uma xícara de chá quente, sabendo que ela gostava de beber algo quente antes de dormir. Aqui, pensei que você gostaria de algo quente, disse ele, mantendo a voz calma, sem forçar sua presença. Shlu não disse nada no início, mas pegou a xícara. Seus olhos ainda focados na cidade à frente. Lucas ficou ao lado dela, em silêncio, apenas tentando estar presente sem invadir. O silêncio entre eles era tenso. Mas pela primeira vez em semanas, não parecia insuportável. Era como se algo estivesse mudando, mesmo que quase imperceptivelmente. Porque você está fazendo isso, Lucas? Shlu finalmente quebrou o silêncio, sua voz suave, mas firme. Lucas sabia que esta era sua chance de falar, mas tinha que ser cuidadoso. Respirou fundo antes de responder. Porque percebi que falar não significa mais nada, começou ele, olhando para o horizonte com ela. Minhas palavras não importam. O que eu fiz não pode ser consertado com desculpas.
Mas estou tentando te mostrar que estou mudando. Quero ser uma pessoa melhor, não apenas por você, mas porque percebi que preciso ser. Julu permaneceu em silêncio por mais alguns segundos, ainda segurando a xícara de chá. O vento frio passou por eles, mas a tensão pareceu diminuir um pouco. Você não pode mudar o passado, Lucas, disse ela finalmente, sua voz mais suave do que ele esperava. Eu sei, respondeu ele sinceramente, mas posso mudar o futuro. Julu olhou para ele pela primeira vez naquela noite, e Lucas viu algo diferente em seus olhos. A dureza ainda estava lá, mas havia um lampejo de curiosidade. Ela não estava pronta para perdoá-lo completamente, ele sabia disso, mas este era um momento crucial. Ele havia tocado em algo em que ela talvez quisesse acreditar. Nos dias que se seguiram, Lucas continuou seus pequenos gestos, mas agora havia uma energia diferente entre eles. Julu ainda mantinha distância, mas não o rejeitava tão abertamente quanto antes. Aceitava as flores, as xícaras de chá e até permitia que ele conversasse com ela durante o café da manhã, embora brevemente e a nível superficial. As barreiras estavam começando a cair, mesmo que lentamente. Mas o verdadeiro teste veio uma noite, quando Lucas estava prestes a sair para uma reunião. Ele havia se arrumado, pronto para outro compromisso de negócios, quando Julu entrou na sala com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Você pode cancelar sua reunião? Perguntou ela de repente. Lucas a encarou, surpreso. Ela nunca havia demonstrado interesse em suas idas e vindas desde que o relacionamento deles desmoronara. Hesitou, mas então assentiu, pegando o telefone e cancelando a reunião sem pensar duas vezes. Era a primeira vez em semanas que Julu parecia disposta a passar tempo com ele, e ele não perderia essa oportunidade. Sentaram-se no sofá, um pouco distantes um do outro, mas pela primeira vez, o silêncio não parecia desconfortável. Julu parecia pensativa, como se estivesse processando tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Não estou pronta para te perdoar completamente, disse Julu, quebrando o silêncio, mas você está me mostrando algo diferente. Vejo que está tentando, e talvez isso seja o começo de algo. Lucas sentiu seu coração disparar. Não podia apressar as coisas, sabia disso, mas as palavras de Julu foram suficientes para manter sua esperança viva. Sabia que o caminho à frente ainda seria longo, mas estava disposto a dar cada passo se isso significasse ganhar seu perdão, talvez, seu amor. A noite continuou pacificamente, com os dois conversando sobre coisas triviais, mas para Lucas, foi uma vitória. Estava lentamente reconstruindo algo com paciência. Julu não era mais uma figura intocável. Estava começando a baixar a guarda, e Lucas não cometeria o erro de subestimá-la novamente. Ainda assim, havia uma sombra pairando sobre eles. Lucas sabia que Julu ainda não havia revelado tudo. Havia algo que ela ainda estava escondendo, e ele precisava estar preparado para enfrentar isso. Mas, por enquanto, o fato de Julu estar disposta a conversar era suficiente. As semanas que se seguiram àquela noite tranquila foram uma mistura de tensão e esperança. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas sentiu que estava progredindo com Julu. Ela não o tratava mais com frieza absoluta, mas também não se abria completamente. Havia uma hesitação no ar, uma espécie de espera que o mantinha tenso. Sabia que estava sendo testado e estava pronto para isso. O que ele não sabia era que algo muito maior estava prestes a ser revelado. Lucas se dedicou inteiramente a provar para Julu que era um homem mudado. Cancelou compromissos de trabalho para passar mais tempo em casa, garantindo estar disponível para ela sem pressioná-la ou exigir respostas imediatas. Pequenos gestos, como preparar o café da manhã juntos ou conversar sobre coisas triviais à noite, tornaram-se parte de sua rotina. Lentamente, o gelo entre eles começou a derreter, e Lucas notou que Julu não o tratava mais com o mesmo desdém. No entanto, algo ainda o incomodava. Apesar do progresso, sentia que Julu guardava um segredo. Ela permanecia reservada em certos momentos, evitando conversas mais profundas sobre o passado ou o futuro. Era como se estivesse esperando o momento certo para falar, mas Lucas não sabia qual era. Então, em uma noite tranquila, enquanto a chuva batia levemente contra as janelas da cobertura, Lucas notou uma mudança no comportamento de Julu. Ela parecia mais introspectiva, mais distante do que o normal, como se estivesse perdida em pensamentos. Ele tentou não pressioná-la, mas sua curiosidade o corroía. O que ela estava escondendo? O que ainda não havia sido dito? Finalmente, quando o silêncio se tornou insuportável, Lucas quebrou a barreira. Julu, começou ele, sua voz baixa, quase temerosa. Eu sei que ainda há algo entre nós que você não me contou. Eu posso sentir isso. Ele olhou nos olhos dela, esperando por qualquer sinal de reação. Por favor, se há algo que você ainda está guardando, eu preciso saber. Julu, que estava sentada no sofá com as mãos cruzadas no colo, respirou fundo,
inicialmente evitando o olhar de Lucas. O silêncio que se seguiu foi agonizante, mas Lucas sabia que tinha que ser paciente. Sabia que forçar qualquer coisa agora poderia desfazer todo o progresso que havia feito. Finalmente, ela olhou para ele, seus olhos refletindo uma mistura de dor e resolução. Você está certo, Lucas, disse ela, sua voz suave, mas carregada de emoção. Tenho guardado algo que não achei que poderia te contar até agora. Mas talvez seja a hora. Lucas sentiu o ar apertar ao seu redor. O que quer que fosse, ele sabia que mudaria tudo. Inclinou-se ligeiramente para frente, esperando pela revelação que estava por vir. Também temendo o que poderia ouvir. Você se lembra da empresa que você destruiu? Aquela que meu pai administrava, começou Shlu, seu tom firme, mas sua expressão mostrando profunda dor. Eu te disse que você destruiu nossa família, e isso é verdade. Mas não foi só isso que você destruiu. Lucas olhou para ela, confuso. O que você quer dizer? Perguntou ele, sua voz cheia de preocupação. Shlu baixou os olhos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Quando finalmente falou novamente, sua voz estava mais baixa, quase um sussurro. Eu estava grávida, Lucas. Essas palavras atingiram Lucas como um peso esmagador. Ele piscou, tentando processar o que acabara de ouvir. Mas não conseguia acreditar. O quê? Sussurrou ele, atordoado. Eu estava grávida na época em que tudo aconteceu, continuou Shlu, seus olhos ainda fixos no chão. E quando perdemos tudo, quando meu pai se foi, a pressão e o estresse de tudo isso, eu perdi o bebê. Lucas sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Mal conseguia respirar. O impacto da revelação o atingiu como um soco no estômago, algo que ele nunca poderia ter imaginado. A culpa que já sentia, que o consumia há semanas, agora parecia crescer ainda mais. Ele havia destruído não apenas uma empresa, não apenas uma família, mas também uma vida. Shlu, ele tentou falar, mas sua voz estava embargada. Eu não sabia. Eu nunca poderia ter imaginado. Ela finalmente olhou para ele, e as lágrimas que segurava agora escorriam por suas bochechas. Mesmo com o rosto marcado pela dor, havia uma força inegável nela. Não, você não sabia, disse Shlu, sua voz cheia de mágoa e ressentimento. Porque você nunca se importou em saber. Você destruiu vidas, Lucas, e nem sequer olhou para as pessoas em seu caminho. Eu perdi meu bebê, e você continuou com sua vida como se nada tivesse acontecido. Suas palavras cortaram Lucas como facas. Ele queria fazer algo, dizer algo que pudesse consertar o que havia feito, mas sabia que nada do que dissesse ou fizesse apagaria o que Shlu havia passado. Eu não tenho palavras, Lucas finalmente conseguiu dizer, sua voz fraca e cheia de desespero. Sei que o que fiz é imperdoável, e nunca me perdoarei por isso. Mas, por favor, Shlu, eu faria qualquer coisa para tentar consertar isso. Qualquer coisa. Shlu observou por um longo momento, e o silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas sabia que nada do que dissesse poderia trazer o bebê de volta ou consertar o passado, mas estava desesperado para encontrar uma maneira de pelo menos aliviar um pouco da dor que Shlu estava sentindo. Finalmente, Shlu respirou fundo e fechou os olhos, como se estivesse tomando uma decisão interna. Quando os abriu novamente, sua expressão havia mudado. A dor ainda estava lá, mas havia algo mais também, algo que Lucas não conseguia identificar bem. Não sei se posso te perdoar, Lucas, disse ela honestamente. O que você fez, o que aconteceu, foi devastador, mas... Ela fez uma pausa, como se ponderasse suas próximas palavras. Posso ver que você está tentando, e talvez haja uma chance de que um dia eu possa encontrar uma maneira de seguir em frente. Mas não será fácil. Não será rápido. Lucas assentiu, sentindo uma mistura de esperança e desespero. Sabia que o caminho à frente seria difícil, mas pelo menos Lu estava disposta a considerar a possibilidade de um futuro diferente. Farei o que for preciso, respondeu Lucas, sua voz cheia de determinação. Não importa quanto tempo leve, provarei a você que mudei. Que posso ser alguém em quem você confia, alguém que você pode, talvez um dia, perdoar. Shlu olhou para ele e, pela primeira vez, houve uma pequena abertura. Não era o perdão total, não era o fim de toda a mágoa, mas era algo. Era um começo. Veremos, disse Shlu com um suspiro suave. Veremos se você consegue. O silêncio que se seguiu entre eles foi pesado, mas também cheio de possibilidades. Shlu se levantou e caminhou em direção à porta, deixando Lucas sozinho no sofá. Mas desta vez ele não sentiu o mesmo desespero de antes. Sabia que havia uma longa jornada pela frente, mas pelo menos agora havia esperança.
Os dias que se seguiram à revelação de Shlu foram transformadores para Lucas. Cada palavra que ela havia dito permaneceu com ele, pesando em sua mente enquanto sentia a culpa de toda a dor que havia causado. Mas em vez de afundar no arrependimento, Lucas decidiu que a dor e a culpa seriam seu combustível para a mudança. Não queria apenas reconquistar o amor de Shlu, queria se tornar um homem digno do respeito dela e do respeito das muitas pessoas que havia magoado ao longo de sua implacável carreira nos negócios. Naquela manhã, Lucas tomou uma decisão. Não ficaria apenas parado, deixando o passado condená-lo para sempre. Começaria de novo, e o primeiro passo seria reparar o máximo possível dos danos que pudesse. Para provar a Shlu que havia realmente mudado, começou a rastrear as famílias cujas vidas haviam sido destruídas por seus negócios. Sua primeira visita foi à família de um antigo concorrente, cujo negócio ele havia arruinado anos antes. Chegou sem avisar, batendo na porta de uma casa modesta em um bairro muito distante da opulência de sua própria vida. O homem que atendeu a porta era um estranho para Lucas, mas a dor em seus olhos era familiar. "Sou Lucas Marshall", disse Lucas, sua voz cheia de uma sinceridade que mal reconhecia em si mesmo. "Estou aqui para pedir desculpas." O homem o encarou por um longo momento, a incredulidade clara em seus olhos. "Pedir desculpas", riu amargamente. "O que isso vai mudar agora?" "Não posso mudar o passado", respondeu Lucas firmemente, "mas posso tentar ajudar a reconstruir o futuro. Estou aqui para oferecer compensação, para ajudar a consertar o que destruí." Nas semanas seguintes, Lucas continuou sua jornada de redenção. Bateu em portas, encontrou-se com famílias e ofereceu não apenas dinheiro, mas seu tempo, seu esforço para realmente entender o impacto de suas ações. Começou a doar grandes somas para pequenas empresas que haviam sido prejudicadas por suas manobras corporativas, criando programas de recuperação para ajudar outros empreendedores a se reerguerem. Shlu observava tudo à distância. No início, permaneceu cautelosa, observando como Lucas se comportava. Sabia que ele estava tentando mudar, mas o perdão não viria facilmente. No entanto, à medida que os dias passavam e Lucas demonstrava uma verdadeira transformação, ela começou a sentir algo novo em relação a ele, um respeito e admiração renovados que não esperava. Ele estava mudando, e estava provando que suas palavras não eram mais vazias. Uma noite, Shlu estava na varanda observando as luzes da cidade, quando Lucas se aproximou silenciosamente. Ele acabara de voltar de outra de suas visitas de reconciliação, e sua expressão era diferente agora, mais calma, mais resoluta. "Como foi hoje?", perguntou Shlu, ainda olhando para o horizonte. Lucas suspirou, um suspiro profundo que carregava meses de esforço e arrependimento. "Difícil", admitiu ele, "mas necessário. Cada conversa, cada pedido de desculpas, é um passo para me tornar uma pessoa melhor, não apenas por você, Shlu, por mim também." Ela finalmente se virou para olhá-lo. Havia algo diferente em seu olhar também. A dureza que sempre esteve lá, a raiva que ela guardava, parecia ter-se suavizado. Naquele momento, ela viu que Lucas estava realmente mudando. Ele não era mais o homem arrogante que entrara em sua vida como aposta. Era alguém lutando para ser diferente, alguém disposto a lutar por eles. "Eu posso ver isso, Lucas", disse Shlu, sua voz suave, mas firme, "e quero que saiba que estou pronta para tentar. Talvez seja a hora de deixarmos o passado para trás e construirmos algo novo." Lucas sentiu uma onda de alívio que nem percebeu o que estava esperando. Essas palavras significavam mais para ele do que poderia imaginar. Shlu estava disposta a dar uma chance a eles, não como o casal forçado por uma aposta, mas como duas pessoas prontas para recomeçar. À medida que o acordo de casamento de 6 meses chegava ao fim, algo surpreendente começou a acontecer. Shlu e Lucas se aproximaram. Suas conversas se tornaram menos formais, menos tensas. Compartilharam momentos de riso e conexão. E lentamente, o amor começou a florescer de uma forma que nenhum deles esperava. Não eram mais o casal distante preso em um casamento arranjado. Agora eram duas pessoas se redescobrindo de uma maneira genuína e sincera. Uma noite, quando o período de 6 meses estava prestes a terminar, Lucas preparou um jantar especial. Sabia que aquele momento seria crucial. Tinham chegado tão longe e ele não queria que o casamento terminasse ali. "Shlu", disse ele durante o jantar, sua voz cheia de um nervosismo que não esperava sentir. "Sei que nosso acordo está quase no fim, mas eu não quero que isso acabe. Não quero que nós acabemos. Eu me apaixonei por você, Shlu. Verdadeiramente. E quero que continuemos, mas agora como um casal de verdade. Sem apostas. Sem jogos." Shlu olhou para ele, surpresa pela sinceridade de suas palavras, mas também com o coração aquecido. Percebeu que também sentia algo por ele, algo que havia crescido silenciosamente nas últimas semanas.
Tinham começado como adversários, mas agora estavam apaixonados de uma forma profunda e real. Eu também te amo, Lucas, disse Shlu, sua voz gentil, mas firme. E eu quero tentar. Quero construir algo com você, mas desta vez como iguais, como um casal de verdade. Aqueles momentos foram de pura felicidade para ambos. Haviam superado obstáculos que antes pareciam impossíveis, e agora estavam prontos para seguir em frente juntos. Meses depois, Shlu começou a notar algo diferente em seu corpo. Sentia náuseas pela manhã, algo a que não estava acostumada. Foi só depois de um check-up que teve certeza, estava grávida. Quando Shlu contou a Lucas, sua reação foi de pura alegria. Ele a abraçou rindo e chorando ao mesmo tempo. Tudo o que haviam passado, toda a dor e mágoa, agora pareciam levar a este momento de renovação. Estavam prontos para começar uma nova vida juntos, com uma nova família a caminho. Quero fazer isso direito desta vez, disse Lucas, sabendo exatamente o que precisava fazer. Quero me casar com você de novo, mas desta vez de verdade, não por causa de uma aposta, não por qualquer motivo além de te amar e querer passar minha vida com você. Shlu sorriu, suas lágrimas de felicidade se misturando às dele. Eu também quero isso, Lucas, respondeu ela. Desta vez, será um casamento de verdade, um novo começo. O novo casamento deles foi uma celebração íntima, com alguns amigos próximos e familiares, sem glamour superficial, sem a pressa dos negócios ou apostas, apenas Shlu e Lucas, unidos pelo amor verdadeiro, prontos para enfrentar o futuro juntos. Lucas sabia que ainda tinha muito a provar, não apenas para Shlu, mas para si mesmo e para as famílias que havia prejudicado no passado. Mas agora ele tinha algo pelo que lutar, uma nova vida ao lado da mulher que amava e do filho que esperavam. E desta vez, estava determinado a ser o homem que Shlu merecia e o pai que seu filho precisaria. Enquanto dançavam lentamente no final da cerimônia, Shlu apoiou a cabeça no peito de Lucas e sussurrou: quem diria que tudo começou com uma aposta? Lucas sorriu, abraçando-a forte. Quem diria que seria a melhor aposta que já fiz? E com um futuro cheio de amor, redenção e esperança, eles estavam prontos para o próximo capítulo de suas vidas. O que você acha? Shlu fez a escolha certa ao perdoar e se casar com Lucas. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Adoraríamos ouvir sua opinião. Sua participação significa muito para nós. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas como esta. Obrigado por assistir.